O episódio 22 da quarta temporada, intitulado de Almoço na Limusine, começa bem de boa, com Benson mandando Mordecai e Rigby limparem a limusine branca do Maillard. Os dois reclamam e vejam que dentro da limusine é extremamente luxuoso, melhor que meu quarto, mas né, é uma limo de um cara rico, então é só o esperado. E eu me surpreendi revendo o episódio, porque foi o Mordecai que deu a ideia de fazer um almoço com um sanduba de almôndegas dentro de uma limusine mais cara que o parque inteiro. Porque parece muito uma das ideias do Rigby das primeiras temporadas. Me surpreendeu de verdade. Voltando, como já era de se esperar, Rigby derruba uma almôndega e o Mordecai fica puto. O mesmo que teve essa ideia idiota. Os dois derrubam mais ainda e ferram o banco, até o Rigby usar uma forma de limpeza especial da mãe dele, e não ajudou não, só piorou na real, porque agora tá nas mãos e pés do Rigby, o guaxinim suja ainda mais, e os dois vão até o saltitão. E cara, a índole moral do Maillard é muito quebrada nesse episódio. Primeiro é dito que ele ama mais essa limusine do que o Pairulito. O pé grande branco manda cal e diz que conhece um cara, o cara incorporou o musculoso nesse episódio, mas antes tem uma cena incrivelmente engraçada. Fique de olhos abertos. Não perca o foco. Haja como se seus empregados estivessem sempre atrás de você. Poesia. Os dois vão até o mecânico e o Roger conhece a limusine e diz que era o chofer do Maillard. Ele conta dos velhos tempos e vê a bagunça dos dois. Ele diz que pode dar um jeito e o Mordecai arranha a lateral do carro de 3 metros. Na moral, até agora foi mais culpa do Mordecai do que do Rigby. Seguindo, o Roger é mecânico e não é mágico. Os dois ficam desesperados e ele fala de um jeito de não serem demitidos. E ele fala de um lugar secreto dos ricaços, onde as limusines se enfrentam, com o prêmio de uma limusine novinha em folha, sendo intitulada de Corrida de Demolição de Limusines. E sabe o que é mais engraçado? Eu não duvido que haja algo parecido na vida real. Roger explica as regras e fala sobre as fraquezas das outras limusines, e sem escolhas, os dois vão para a luta. E já começa dando errado para o bigodudo aqui, já que ele tá em uma limusine longa. E é engraçado que ele fala toda vez, o que mostra que ele tá tentando há um tempo nessa arena. Os dois são amassados e pressionados pela limusine Jeep, e o Roger fala das armas. Isso diz isso pra gente agora! Eu disse que foi mal. Na moral, o Roger tem Alzheimer, só pode. Ele também fala sobre o botão vermelho, e isso fica pra depois. Estouram as rodas traseiras do Jeep e começam a entrar no jogo pra valer, em uma sequência legal de se ver, detonando as limusines, afundando uma limusine de ouro e fazendo um zerinho com mísseis. Mas então, os ricaços gritam Limossauro! O chão começa a tremer, os três já ficam assustados, e então aparece um dinossauro feito de limusines em uma entrada triunfal. Ele é o final boss e já complica pros dois, achando que estão na vantagem até o Limossauro cuspir fogo. Os dois revidam, o dinossauro pega os dois, Rigby fica irritado pelo sanduba de almôndegas, joga no olho do Limossauro e a limusine tá toda quebrada. Então, sem escolhas, no último negócio, apertam o botão vermelho e lançam um míssil gigante, destruindo a cabeça do Limossauro. Os três conseguiram e pegam a nova limusine até o Maillard. Também fazer um almoço na limusine, com um pastrame com salada de repolho. Ele recebe uma ligação e derruba no sofá. E o Maillard só diz que vai comprar outra limusine e foda-se! O episódio 1 da segunda temporada, intitulado Olá, Senhor, começa com o cara da locadora sendo esbarrado pelo Rigby no chalé dos filmes. E mano, agora eu entendo muito melhor o quão desgraçado é esse trabalho desse cara. E bom, é noite dos filmes dos caras. E o gosto do Mordecai até hoje me quebra. O maluco alugou o cara tímido, o que imagino ser um romance bem meloso. Mas isso não é o pior. O Rigby fala que já assistiram mais de 100 vezes, então o Rigby joga na cara do Mordecai o filme Olá, Senhor, um filme estrangeiro em preto e branco. E o seguinte, a sinopse é bem em estilo dos filmes trash, dos filmes de terror aleatórios, tipo A Geladeira Assassina, tá ligado? Saca só, um táxi inglês é possuído pelo espírito do seu motorista que quer se vingar dos humildes membros de uma gangue que mataram ele. Pague a corrida ou pague o preço. Admito que é interessante, mas né, obviamente não é uma sinopse tão original e meio superficial. Mas eu não sou cinéfilo não. O Mordecai já acha ideia ruim porque o Rigby é um cagão com filmes de terror. Tanto que o Mordecai precisou ir com o Rigby por banheiro por uma semana inteira.
mas o Rigby diz que vai ser de boa. Afinal, é um filme de terror antigo, além de ser mal feito e, pô, tá em preto e branco. Mal sabia ele o que um filme de terror assim pode causar numa pessoa. O Mordecai acredita e começa o filme de boa, que aparentemente não tem introdução da história não. Literalmente começa com o táxi inglês indo mandar de base um estudante. Mordecai só dá risada, mas o Rigby já fica com a rosca trancada. O táxi faz outra vítima no banheiro de uma mulher. Mordecai literalmente caiu no sono de tão mal feito que é enquanto assistia. Então o Rigby só fechou tanto a sua rosca que nem passava o Wi-Fi. A vítima da vez foi um velho e, mano, não tem sangue aqui, mas ainda deixaram o táxi cuspir os ossos do velho pelo escapamento. Isso é mais medonho do que se tivesse sangue, vamos ser sinceros. Mas do filme, Mordecai acorda enquanto o Rigby ficou traumatizado. E falando aqui um pouquinho do filme, é só um filme de violência gratuita com uma história muito superficial e muito mal dirigida. Rigby acorda no meio da noite, olha pela janela, não vê nada e depois vê o táxi inglês o observando. Rigby tenta chamar o Mordecai e um piscar de olhos, o táxi inglês pula na janela e tem essa cena bem assustadora. Papo reto. Olá, senhor. Rigby acorda num gritão. Mordecai fica irritado por terem assistido o filme e diz pro Rigby sonhar que ele é um cara durão, como já dizia o Boyd. O Rigby até consegue sonhar com o nome de punhos e a meter o punho num dorgadinho da esquina, mas não adiantou. O táxi inglês aparece lá também e manda o Rigby de base no sonho e o bicho acorda com mais um gritão. E mano, dessa vez eu ri. Mordecai fica ainda mais irritado e tem o plano de fazer Rigby encarar o seu medo na marra, fazendo o Rigby assistir o filme até ele parar de sentir medo. É engraçado isso, porque se eu não me engano, funciona em alguns casos, mas também não é garantia total. Mas nesse caso devia ser fácil, já que o filme é bem porcaria, tanto que dá pra ver até o microfone aparecendo. E ao que tudo indica, eles ficaram assim por 3 dias. Rigby se solta e faz isso aqui. Então o plano mudou para provar para o Rigby que os ingleses são de boa em uma partida de cricket. Então começa a aparecer um amontoado de malucos ingleses dizendo olá senhor, e aparece o táxi inglês. Rigby foge e Mordecai conta o que aconteceu para Saltitão e Pirulito. Então o plano mudou mais uma vez. Dessa vez o Pirulito vai fazer uma volta no seu táxi inglês com os dois para o Rigby parar de sentir medo. Mas não é um táxi inglês, e sim um táxi xadrez. É o Pirulito das primeiras temporadas, dá até pra entender isso aqui. Mas o Rigby ficou traumatizado com táxis em geral, então só diz que vai ao banheiro, lava o seu rosto, lava as mãos e vê uma marca de pneu no papel higiênico. O táxi aparece novamente na janela, fala no telefone e até manda um fax com sua saudação. Rigby só manda o Pirulito manter o pé e diz que o táxi tá seguindo ele. E o Mordecai fala debochando que o táxi saiu do filme para persegui-lo. O mesmo Mordecai que passou um trote no Mestre dos Trotes, viu o Mordecai Rigby do futuro e viu o parque sendo digitalizado. Mas, né, um táxi inglês de um filme antigo perseguindo Rigby ao limite. Geral fica de boa enquanto o Pirulito vai em direção a uma floresta sombria. Para o Pirulito é de boa porque para ele é um lugar relaxante, mas para Rigby é uma floresta de Branca de Neve, no caso de rostos medonhos nas árvores. Aqui uma coisa engraçada, o Rigby vê as árvores, fica com uma expressão de terror e tem esse corte seco do Rigby sentado do outro lado ofegante. Tipo, parece que cortaram uma cena de 2 segundos irrelevantes, mas voltando, o táxi inglês também tá na floresta! Acabou a gasolina do táxi amarelo, o Rigby tá desesperado, Mordecai e Pirulito saem e empurram o Rigby até em casa. E eu sei que você deve estar pensando quando pensa em duplo sentido, mas então, nada, faróis aparecem e o Rigby mete o pé. E sim, é o táxi inglês. Mordecai fica em choque e manda o Pirulito ralar peito também. O táxi inglês destrói o táxi amarelo e passa o azul e o rosa, porque ele tá atrás do marrom. Ele alcança Rigby e coloca ele contra a parede, ou no caso árvores. Os outros dois até tentam ajudar, mas são nocauteados. Rigby desesperado bate em outra árvore e do nada começa a destruir o táxi inglês com direito a até o mesmo pegar uma árvore para destruí-lo. Mas era tudo um sonho e bom, curou o medo dele?
Então, vitória? Mas agora vem a parte mais bugada do episódio. O táxi inglês era, na verdade, o cara da locadora. Ele foi mandado pra pegar o filme do táxi inglês de volta na roupa de táxi, forçadamente. O mesmo fala que ligou e mandou um fax. Rigby fala que quebrou e o Pirulito paga pelo filme com pirulitos. E o cara da locadora diz que precisa de um emprego melhor. O episódio acaba com o Rigby agradecendo Mordecai por ter ajudado com ele e sonha com ele sendo o Punhos, dirigindo o táxi inglês, mostrando que superou seu medo. O episódio 8 da segunda temporada, intitulado de Ódio contra a Televisão, começa como qualquer episódio de videogame do desenho, com os dois preguiçosos jogando um jogo. E aparentemente eles levaram muito tempo só pra chegar no penúltimo chefe, que é só chutar o Shrek rosa por baixo. E mano, é papo de levarem 20 horas só pra testarem esse golpe nesse penúltimo chefe. Eu achava que eles eram melhores nos jogos. E sabe o que é mais engraçado? O jogo do martelo só tem 11 níveis, mas enfim, os dois ficam surpresos e ansiosos, e detalhe é que o slogan do jogo é "Ninguém vence o martelo", e aparentemente ninguém nunca chegou a ver o martelo dentro do jogo, e o martelo chega quebrando a parede com sua frase. Os dois tentam usar tudo de golpes, mas o martelo é invencível, e o pior de tudo, apenas um golpe tira uma vida inteira dos bonecos. Sem escolhas, só correm. E então, Rigby pega uma cadeira e acerta as costas do martelo e tira dano do martelo, mas do nada a TV é desligada, só podendo ser ligada temporariamente enquanto dá uma porrada na TV. Então o plano é fazer o Mordecai socar na TV para manter o jogo rodando enquanto o Rigby dá um jeito nele. Bom, não funcionou. Então os dois vão procurar outra TV para poderem vencer o martelo. Primeiramente foi com o Saltitão, mas ele não tem. Depois foi com o Pirulito, que é pior ainda, ele só tem um rádio. Então foram atrás do Musculoso. O Pirulito também quer ver eles vencerem o martelo. O Musculoso duvida dos dois, e aqui vemos a revista que aparece o martelo. E bom, ele não é inteligente, mas compensa tudo com força bruta. E como sempre está escrito, invencível. O Musculoso deixa pegarem a TV e isso acontece. Isso vai ser hilário! Então o grupinho aqui vai até o Benson e obviamente não deu certo, mas pelo menos vemos um comercial da loja Depósito de Televisões, que deixa bem claro que eles têm televisões que estão baratas, que estão literalmente jogando fora, literalmente. Então eles vão até a loja Depósito de Televisões e o Mitch faz a boa e diz que tem um amigo que trabalha lá, o segundo para tirarem um zerinho, e obviamente não estão dando TV de graça, afinal era só um comercial. Então o Jimmy pode fazer uma coisa para ajudar o Musculoso, dar uma TV toda furreta que ainda tá em preto e branco. Mas dá pra entender o Jimmy, eles queriam uma TV de graça, e uma TV de tela plana tá por $1.200. Vão para casa e essa TV tem essa entrada que até hoje me tira uma risada com essa fala do Mordecai. É isso. Que tomada é essa? Mordecai lança o discurso no Jutsu e começa uma montagem com eles pegando vários recursos para fazer o jogo funcionar na TV, e funciona! Mas acontece um blackout na cidade toda e aqui descobrimos porque ninguém venceu o martelo, porque o martelo é real, mano! E bom, outra cena que me tira uma risada sincera até agora. Galera, tira uma foto! Que isso, bro? Agora ferrou. Todos precisam vencer o martelo no mano a mano na vida real e é muito difícil, até ele soltar um Hadouken, mandando o Jimmy de base F no chat. Mas aí o Mordecai lembra da fraqueza e todos começam a cacetar o martelo com mobília, em uma cena bem boa de combate, mas agora ferrou de novo, acabou a mobília da casa. O martelo então usa o ataque das pernas no Saltitão e outra cena que me quebra até hoje. O jogo voltou, todos prendem o martelo e Mordecai e Rigby derrotam o martelo dentro do jogo, voltando a luz de volta, a vitória nas costas e com o final de todos comemorando, enquanto Benson vê a casa destruída e indo embora. O episódio 9 da primeira temporada, intitulado Passando um Trote, começa com os dois animais vendo o mestre dos trotes no PC, com a velha de coragem, o cão covarde. E sim, essa piada não é original, os dois se divertem, mas né, um deles teve a ideia de fazer trotes no parque, e foi o Mordecai que deu a ideia. Estranhamente, nas minhas memórias, era sempre o Rigby que lançava essas ideias idiotas nas primeiras temporadas. Mas seguindo, eles passam os trotes pra geral. Por favor, aguarde uma chamada cobrada. Mãe melada!
Ô, Titão, você tem um filho chamado Doce Titão? Como é que é? Incluindo o Benson nessa brincadeira, que foi uma ideia ruim, mas ainda é uma das cenas mais engraçadas do episódio. Mas, por enquanto, eles tentam serem o número 1 dos trotes, e por alguma razão o mestre dos trotes tem seu número na lista telefônica, mas não deu! O Benson apareceu e, com toda a razão do mundo, fica irritado e faz isso! Estão proibidos de usar o telefone de casa, é isso? Boa sorte com seus trotes agora! Mas os dois não desistem e vão até o Pairulito para usar o telefone. E bobo como sempre, ele tá esperando a ligação da mãe melada, enquanto as calças dele pegam fogo. Mas ele fala que tem uns telefones antigos dos anos 80, então os dois pegam e vão fazer o trote. Mas com um aviso do Cabeção Rosa, esses telefones podem causar tumores no cérebro. Mas enfim, eles colocam papéis alumínio na cabeça e ligam pro mestre. Primeiro com o do entregador de pizza e depois com o Júnior, filho de Júnior. E obviamente não deu certo, porque né, é o fucking mestre dos trotas. E por alguma razão eu adoro o Júnior, filho de Júnior. Oi, aqui é o Júnior. Que Júnior? Júnior. Filho de Júnior? Os dois até pensam em desistir, mas tentam de novo, sem sucesso, obviamente. Até que, do nada, o próprio mestre dos trotes liga para eles e passa o trote supremo. E um dos recursos mais poderosos e apelões do desenho, que sinceramente poderiam usar esse trote em algum momento mais pra frente na história, ou até usar contra um anti-Pairulito, que é dizer as seguintes frases. Os anos 80 ligaram, eles querem os celulares de volta! Assim, o mestre dos trotes manda Mordecai e Rigby para o parque de 1982. Os dois encontram o Pairulito jovem, que mostra ser um cara normal e tranquilo, sem a parte de bobo, alegre e gentil. Então os dois pensam que para voltar pro presente, eles devem vencer o mestre dos trotes, e eles tentam usar o trote de os anos 70 ligaram. Mas o mestre fica irritado e mostra sua verdadeira aparência esquisita, fruto da mente chapada de Jade Quintel. Vocês podiam ter me deixado em paz. Agora vocês vão pagar! É apenas um telefone gigante, nada demais. E estranhamente ele tem os braços finos, porque nas cenas anteriores mostravam serem mais trincados, e ele pode viajar através das linhas telefônicas, incluindo voltar no tempo através dos telefones. Os dois correm e o mestre vai atrás, enquanto passa mais trotes dos anos 80. Então o Rigby liga para o telefone do presente e os três aqui não acreditam, mas o Rigby fica irritado e faz a boa pra nós. Outra cena em que dou uma risada de canto até hoje. Me dá isso! Os anos 80 ligaram! Querem os celulares de volta! Agora todos estão em situação complicada do episódio, menos o Musculoso e o Fantasma, eles não aparecem aqui. Aparentemente o Saltitão já conhecia o mestre dos trotes, e o mestre liga dizendo que tem um carro legal, e simplesmente é manifestado do nada. O Pé Grande Branco destrói o carro, mas o mestre continua atrás deles, até atropelarem o antigo Pairulito, e aqui mostra que foi por culpa deles que ele ficou mais infantil, digamos assim. Ou seja, Mordecai e Rigby são um evento canônico para o Lito ficar bobo, infantil e gentil ao mesmo tempo. Geral acaba em uma loja de eletrônicos dos anos 80 e Mordecai tem uma ideia de brilhante. Pegaram as coisas e se esconderam no parque. E finalmente conseguem fazer o trote no mestre dos trotes, deixando o mestre irritado. Aqui é o mestre dos trotes! Alô, você tá aí? Eu disse! Brincadeirinha. Acabou de levar um trote, perdedor. Ai, cara, esse trote sempre vai ser dos bons, não é? Geral prende ele e Rigby derrota o telefone gigante, então eles são considerados os mestres dos trotes. O telefone gigante abre uma fenda no tempo, onde mostra as portas dos anos e aparentemente a primeira temporada se passa em 2005, pelo menos eu acho, porque tem uma porta de 2001 e 2004. Geral volta pro presente, mas o mestre aceita que foi derrotado e pede pra não deixarem ele ali aprodecendo. E sim, eu falei errado isso aqui, os dois ajudam ele e o episódio acaba com os três fazendo um trote com o Benson, em uma cena final legal. 1, 2, 3. Os anos 70 ligaram, eles querem a cadeira deles de volta! Bom, um grande agradecimento aos membros do canal. Sou aí Mr. Z, o doido do Bruce Wayne e o quieto Igor. E a bruxa que tenta roubar meu coração, Vini. Tamo junto, vocês quatro. Se quiserem, se tornem membros por até R$ 1,99 e apoiem o canal. Ou se inscrevam e deixem um like, vai ajudar de qualquer forma. E até o próximo vídeo aleatório. Valeu!